Então você clicou aqui nesse vídeo na esperança de aprender uma técnica que possa te ajudar a curar a sua sinusite, não é? Se você tem interesse nesse assunto e aprender mais, continue o vídeo até o final. Roda a vinheta aí, editor. Então, basicamente, vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre a sinusite, né? No nosso nariz, na nossa face, melhor dizendo, a gente tem alguns espaços vazios, que são chamados de seios paranasais. Eles são importantes para deixar a nossa face mais leve e também aerar o ar que entra dentro do nariz, facilitar as circulações das secreções e são chamados de seios paranasais. E quando eles estão inflamados, geram infecções, que podem ser infecções virais, que podem ser infecções bacterianas, se transformam na sinusites. E as sinusites podem ser localizadas, aquelas sinusites maxilares, que são nos seios maxilares, tem as sinusites frontais, que é no seio frontal, e temos outros seios paranasais, como os seios etmoidais, anteriores e posteriores, e o esfenoidal. Todos podem causar sinusite. Muitas vezes as pessoas têm pansinusite, quer dizer que vários seios paranasais estão com inflamação, com infecção. E as principais sintomas da sinusite são aquela obstrução nasal, secreção, muitas vezes aquela secreção purulenta, amarelada, esverdeada, podendo dar dor na face, febre, entre outros sintomas, mas esses daí são os principais. E ainda podemos dividir de uma sinusite aguda e uma sinusite crônica. As sinusites agudas são aquelas mais comuns que acontecem após uma gripe, algum resfriado. Existe uma gripe que dura 10 dias, 15 dias, então você já tem que dar um alerta. Então, quando a gente tem uma gripe, um resfriado, acaba alterando muito o nosso nariz, deixando ele mais congestionado. E as bactérias que a gente já tem lá dentro, às vezes vê aquele momento para crescer, se proliferar. Fica um ambiente muito bom para elas. E acaba infeccionando esses seios e gera uma sinusite de forma aguda. Mas tem gente que tem uma facilidade de ter uma sinusite de repetição, que já se consideram as sinusite crônicas, que pode ter pólipos também, que é uma categoria diferente, mas são essas sinusites crônicas que acabam tendo com mais frequência, mesmo sem uma virose que dê gatilho. E os tratamentos para sinusite podem ser aquelas medicamentosas, né? Muitas vezes a gente precisa de antibióticos, irrigação nasal, como a lavagem, além de corticoides nasais, muitas vezes também para analgésicos, para aliviar a dor. E nas sinusites crônicas até necessita muitas vezes de cirurgia, procedimentos para ampliar os seios da face, retirar os pólipos nasais, mas vai ser muito individual de cada paciente. E como eu falei no início do vídeo, tem surgido técnicas de formas alternativas a essa, com o intuito de melhorar a sinusite. Vamos ver um videozinho e eu comentar um pouco sobre ele para a gente discutir se isso pode ter algum benefício ou não. Na minha opinião, né, e na opinião de um especialista em otorrinolaringologia. Vamos ver aqui o vídeo. Você vê um certo sofrimento, né, nesse vídeo. Eita. Momentos de desespero. Ai. O que ele tá fazendo? Acho que ele tá querendo quebrar esse nariz. Então, veja só. Como diz até o título, né? Ele tá com o objetivo de melhorar sinusite e desvio do septo. Isso daí não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. O que ele está fazendo aqui é machucando mais a região, tanto óssea quanto cartilaginosa do nariz. A parte de cima é o osso nasal, esse mais superior, você vê que é mais durinho. E aqui mais embaixo, que é mais maleável, são as cartilagens, né, do nosso nariz. Elas não influenciam, essa região não influencia nada, praticamente nada na sinusite e também
muito pouco no desvio de septo. A maioria dos desvios septais está na cartilagem septal mais interna, associado com o osso também, tanto o etmoide e o vômer, que se localizam mais internamente e não para cima, mais interna, entrando como fosse em direção mais reta. E ali obstrui a passagem nasal. O septo, ele divide o nariz de um lado direito e do lado esquerdo. Às vezes ele pode ser torto para um lado, ser torto para o outro, e acabar obstruindo a passagem nasal. Mas essa altura, nessa região aqui, ele não acaba gerando obstrução. Então, supostamente, se ele recolocasse o septo para o lugar, não ia ter nenhum benefício. Porque o problema muitas vezes é estrutura óssea, então a gente tem que fazer uma cirurgia, tirar esse osso. A cartilagem também é mais inferior, como vamos dizer assim, é mais na parte de baixo. Além da sinusite, né, como todo mecanismo que eu falei da sinusite, expliquei de uma forma sucinta, mas deu para entender que não tem a ver com a superficialidade. Aqui ele está mexendo com a região muscular, talvez por questão de tensão, que pode ter tensão na face de outras formas. Às vezes uma pessoa com muito estresse, a parte da TM, articulação aqui, pode tensionar as musculaturas, mas a parte mais interna dos seios paranasais, isso daqui ele não vai ter estrutura. Os nossos seios é comunicado com a fossa nasal por ósteos, que são buraquinhos bem pequenininhos, que passam por ali as secreções, por esses espaços. Ao meu ver, pode ser mais prejudicial, podendo lesar as cartilagens, lesar a estrutura óssea e causar uma piora, pois se lesar essas regiões, pode causar uma insuficiência de válvula externa. Essa válvula aqui é importante no nosso nariz. Já viu que tem gente que, ao expirar, o nariz colaba, fecha? Porque tem uma insuficiência dessa cartilagem. Acaba fechando. Se você lesar isso, ela vai ficar mais mole, mais fácil de fechar na sua respiração e piorar a situação. Na minha opinião, eu não aconselho fazer esse tipo de procedimento, mas cada um está livre para realizar o que quer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você já viu alguém fazendo essa técnica, encaminhe esse vídeo para ela, para ver se dá para mudar a opinião e ela entender os riscos que podem estar acontecendo. Se não, se você nunca viu, pode ser um alerta para você e nunca pular nesse ambiente, tá? Se gostou do vídeo, curta. Você pode também compartilhar com o pessoal, ativar as notificações aqui, se inscrever no canal e pode me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, TikTok, também estou lá. Tchau, até a próxima.